Então vamos meditar em Isaías capítulo 6, verso de número 1. Quero meditar com os irmãos então sobre o tema como viver em meio às incertezas da vida. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O versículo 1 de Isaías 6 começa mencionando a morte do rei Uzias. Uzias era o 10º rei de Judá e ele era um homem muito piedoso. Ele foi fortemente influenciado pelo profeta Zacarias e, ao contrário de muitos reis, ele nunca se afastou totalmente da adoração do verdadeiro Deus. Sob a sua influência, o Reino do Sul alcançou poder, riqueza e sucesso, diferente de todos os que desfrutou desde os dias de Salomão. Porém, ele deixou o poder do seu sucesso como rei e pelas bênçãos do Senhor subir ao seu próprio coração. O texto de 2 Crônicas, no capítulo 26, vai nos informar que Uzias cometeu um erro, um gravíssimo erro. Um erro que lhe custou o seu reinado. Ele resolveu oferecer por ele mesmo sacrifício, incenso no templo do Senhor. O texto diz que, naquele momento, o Senhor o disciplinou. Ele foi acometido por uma lepra por causa da sua desobediência ao Senhor, e ele morreu nessa triste condição, afastado de todos, debaixo da disciplina de Deus. Ele morreu leproso. Desobediência, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Na história do rei Uzias, nós vemos que ele começou muito bem o seu reinado, mas ele terminou muito mal. É claro aqui que o profeta Isaías ficou muito perturbado com a morte do grande rei Uzias. Afinal, Uzias havia reinado por cerca de 52 anos e a sua morte marcou o fim de uma época de grande prosperidade. A morte, então, do rei Uzias trouxe um tempo de incerteza, um tempo de mudança e dúvida. A nação mergulhou num caos social, econômico, político e espiritual. E o que aconteceu com Isaías neste evento coloca em destaque o que precisamos crer em tempos de incertezas que nós vivemos. Todos nós passamos por um tempo de adversidade. Em momentos assim, nós podemos crescer. Em momentos assim, nós podemos ter uma experiência com Deus. Em momentos assim, a nossa fé pode ser fortalecida. Como viver em meio às incertezas da vida? Primeira coisa, nós precisamos ver o que Isaías viu. O texto nos diz no verso 1 que ele viu primeiramente a posição de Deus. Isaías foi ao templo no tempo de crise. Ele entrou no templo. Mas a sua visão aqui é do templo espiritual. Isaías viu Deus em sua soberania. O rei Uzias havia morrido, mas o Senhor reinava. O trono na terra estava desocupado, mas o trono no céu estava sentado o Senhor sobre um alto e sublime trono.
Ele viu o Senhor em toda a sua glória. Isto teve um impacto profundo na vida de Isaías. Isso nos faz, meus irmãos, parar para pensar que quando a vida desmorona, nós precisamos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. O que parece ser uma tragédia para nós, pode ser a melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Quem Isaías viu? Lá em João capítulo 12, no verso 41, diz: Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías teve aqui uma visão antecipada do Senhor Jesus. O que nós vemos aqui em Isaías capítulo 6 é chamado de uma cristofania, uma manifestação de Jesus antes da sua encarnação. O que Isaías viu aqui foi a glória do Senhor Jesus. E nós precisamos sempre nos lembrar que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Quando olhamos para a história do Evangelho, vamos lembrar que Jesus nasceu numa estrebaria, foi para uma cruz, ele foi sepultado, mas ao fim ele foi elevado às alturas e entronizado nos céus. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. A estrebaria está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. O Senhor Jesus reina sobre todas as coisas. A segunda coisa que o texto nos ensina é que Isaías, além de ver a posição onde o Senhor Jesus reina em sua glória, ele viu também a personalidade, os atributos do Senhor. O verso de número 2 e 3 diz assim: Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos aqui, primeiramente, os anjos do templo. Os anjos que são ministros de Deus, criaturas de Deus. O texto nos fala dos serafins, que estão imediatamente diante do trono. Poderíamos pensar numa hierarquia angelical, e os serafins assim seriam os primeiros a receberem as ordens que vêm do trono, daquele que governa, daquele que reina. São súditos do Senhor. Diz o texto que os serafins proclamam 3 vezes a natureza santa do Senhor. Proclamam 3 vezes, isso é muito importante. Eles enfatizam 3 vezes, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo. Nenhum atributo na Escritura é enfatizado com tanta veemência quanto a santidade do Senhor. Você não vai encontrar os anjos dizendo que Deus é amor com esta mesma ênfase. Você não vai encontrar os anjos falando que Deus ele é misericordioso com esta ênfase, mas você vai ver aqui o único texto destacando a santidade de Deus. A santidade de Deus. Mesmo essas criaturas angelicais, seres espirituais, criados pelo Senhor, criados sem nenhum pecado, eles tiveram o cuidado de honrar a santidade e a pureza do Senhor. Observe algumas características aí no texto. O texto fala que eles cobriam seus rostos com as suas asas. E eles proclamaram a glória do Senhor. Isaías aqui, meus irmãos, finalmente ele entendeu que Uzias poderia ter sido um bom rei. Um bom rei. Mas o Senhor é o único Deus santo. E somente Ele merece toda a glória. Nós devemos reconhecer o direito à glória que somente o Senhor
pertence. E devemos, meus irmãos, entender que nós que fomos criados por Ele, devemos viver para a sua glória. Isaías entendeu que a vida não girava em torno do rei Uzias, mas tudo é sobre o Senhor. Ele, somente Ele, merece todo o destaque, porque Ele é o rei de toda a terra. Ele é o criador de todas as coisas, e todas as coisas refletem a sua própria glória. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, como diz o profeta. E os serafins aqui, que são esses anjos em posição de serviço ao trono do Senhor Jesus, segundo Apocalipse 4:6, eles reconhecem a santidade do Senhor, a sua incomparável glória, a sua majestade. É o único atributo cantado 3 vezes. Os anjos, serafins, enfatizam então seu louvor antifônico. Eles falam uns e outros repetem. Eles falam e outros anjos repetem. A terra é o palco da glória, o lugar da revelação dos seus atos de salvação e julgamento. Por isso diz que toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu a presença do Senhor. O verso de número 4 diz que Isaías viu as bases do limiar se moverem à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui nós temos um símbolo da presença santa do Senhor. Você percebe aqui no texto que fala das abas de suas vestes que encheram o templo. Isso fala a respeito do manto vestido pelo Rei, pelo Senhor Jesus. Ele é a figura central aqui, que é destacada, que está sentado no alto e sublime trono. Isaías aqui foi lembrado com bastante ênfase que Uzias poderia ter partido, o rei terreno, mas o Senhor estava no trono. Ele não havia sido abandonado, mesmo durante este tempo de adversidade. O Senhor estava com ele em grande glória. E nós precisamos lembrar desta verdade também. Se nós somos salvos, nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo durante as adversidades da vida, nós temos a certeza da presença do Senhor Jesus conosco. Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Precisamos, meus irmãos, resgatar esta visão gloriosa de Cristo Jesus como o único Rei de toda a terra, o único Rei de toda a terra. Segunda coisa que nós podemos destacar aqui é que nós precisamos perceber, ter o senso daquilo que Isaías percebeu ao contemplar a glória e o reinado de Cristo Jesus. Verso de número 5 diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele sentiu aqui, Isaías, ao contemplar o Senhor, ao olhar para o Senhor, imediatamente aqui ele percebeu que haviam problemas no seu próprio coração. Se você olhar os capítulos anteriores de Isaías, você vai ver que ele começa denunciando vários outros pecados que aconteciam no povo de Israel. Ele diz no capítulo 5, no verso de número 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Verso 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Verso 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes,
de carro. Verso 20: ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Verso 21: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. 22: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Mas agora, quando Isaías, num tempo de crise, entra no templo para buscar o Senhor e tem a visão do Senhor Jesus antes da sua encarnação, cheio de glória, sentado no trono, o único que reina, ele diz agora: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Isaías aqui, certamente, antes de entrar no templo e ver a glória do Senhor, a sua santidade, quem sabe ele pensou que estava tudo bem com ele, mas quando ele parou para refletir diante do impacto que ele recebeu da revelação gloriosa e santa do Senhor, ele entendeu a sua própria miséria pecaminosa. Lembremos que o rei Uzias tinha exaltado o seu coração e por causa da sua exaltação, ele foi humilhado. Foi por causa do seu orgulho de achar que ele não precisava mais da mediação do sacerdote que ele resolveu entrar no templo para oferecer incenso, sacrifícios ao Senhor, e por isso Deus o disciplinou, lançando sobre ele uma maldição, e ele morreu leproso. Quem sabe o profeta Isaías olhava para aquilo e esquecia de olhar para si mesmo e entender que ele próprio, assim como o rei Uzias, era tão leproso quanto ele. Por isso, meus irmãos, quando ele entra no templo e ele vê a glória do Senhor, ele percebe o seu próprio pecado. E agora ele diz: ai de mim, ai de mim. Até o momento que nós possamos compreender os nossos fracassos, a nossa necessidade de arrependimento diante do Senhor, até que isso aconteça, nós nunca nos tornaremos limpos. Quanto mais cedo chegarmos limpos com o Senhor sobre a nossa própria condição, mais cedo veremos nosso tempo de inatividade começando a aparecer. É só assim, meus irmãos, que nós podemos ter o nosso coração transformados. Que nós podemos entender quanto eu e você somos miseráveis pecadores, imundos diante do Senhor. É quando nós pensamos e refletimos sobre quem o Senhor é. Quando conhecemos a Cristo Jesus, quem Ele é, nós conheceremos mais a nós mesmos. Olhar para o atributo da santidade do Senhor é o que faz com que nós enxerguemos como que num espelho, entendendo quem nós realmente somos diante dele. É por isso que Pedro, diante da pesca maravilhosa, olhando para a santidade do Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor de toda a criação, Senhor dos mares, ele cai e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Porque sou pecador. Veja que Isaías diz: Senhor, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconhece aqui o seu problema. Alguns dizem que o problema de Isaías poderia estar nos seus lábios. Ele, como profeta, tinha que pregar a palavra de Deus, ele, como profeta, tinha que entregar tanto a salvação do Senhor quanto o juízo de Deus. Mas para isso, para fazer esse ministério profético, ele precisava reconhecer que ele precisava de uma transformação e mudança para exercer o ministério profético que Deus o comissiona a fazê-lo logo em seguida. O Senhor Jesus também vai dizer em Mateus capítulo 15, verso 18, que o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Portanto, o pecado da língua é apenas
uma radiografia do estado do nosso coração pecaminoso diante do Senhor. Veja logo em seguida, no verso então de número 6 e 7, que quando ele é confrontado com a santidade do Senhor, reconhecendo o seu próprio pecado, ele tem uma das maiores experiências com o Senhor. Quando nós somos confrontados com a santidade do Senhor e reconhecemos que nós somos pecadores, nós podemos exclamar como Isaías, achando que não há esperança para nós e dizermos: ai de mim, eu vou ser consumido pela justiça desse Deus. Mas o texto nos fala no verso 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O Senhor poderia consumi-lo com a sua glória, mas do trono do Senhor Jesus também existe graça para o coração humano. Ele, que é o Santo de Israel, poderia aplicar sobre nós a sua ira, mas ele, que é descrito aqui em Isaías capítulo 6 como aquele que é o único santo que reina sobre toda a terra, também é descrito em Isaías capítulo 53 como o Cordeiro prometido que vai levar sobre si os nossos pecados. O Cordeiro que era imolado dentro do templo, no lugar santíssimo de Deus, cujo sangue era derramado sobre a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório. Ali Deus se encontrava, o Deus santo e justo, e satisfazia a sua ira sobre o sacrifício. O Senhor Jesus, meus irmãos, é então o nosso Cordeiro que foi imolado diante do Santo dos Santos, e o seu sangue é o que expia a culpa do nosso pecado e satisfaz a justiça desse Deus Santo, cancelando toda a nossa dívida com ele, porque ele levou sobre si toda a maldição que os nossos pecados merecem. É então do trono que vem a graça do Senhor Jesus para cada um de nós, e o texto fala que o Senhor tirou. O texto nos fala no verso de número 6 que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa viva. Ao invés dessa brasa viva queimar, ela queimou, foram os pecados de Isaías. Diz o texto que ela tocou os seus lábios, a iniquidade foi tirada e o perdoado o teu pecado. Lá em 1 João no capítulo 1, versos 7 a 9, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quanto mais nós tivermos comunhão com o Senhor Jesus, pior nós nos sentiremos. Esta é o senso, a percepção de quem realmente conhece cada vez mais quem é o Senhor Jesus. Quanto mais nós conhecermos Ele, mais nós sentiremos quem realmente nós somos. Mas também, quando nós mais conhecemos o Senhor Jesus, mais também nós perceberemos quão grande é a sua graça e o seu amor por nós. Ele perdoa os nossos pecados e ele purifica os nossos pecados. Há duas palavras aqui bem importantes: perdão e purificação. Perdão está relacionado ao que Cristo fez por nós ao satisfazer a justiça de Deus.
O apóstolo Paulo diz em Colossenses que ali na cruz, ele então rasgou pela sua morte o escrito de dívida que era contra nós. Perdão tem a ver com quitação da dívida, e foi isso que Jesus fez ao morrer na cruz no nosso lugar. Ele pagou a justiça de Deus, quitando e rasgando a dívida que nós tínhamos com o Pai. Mas também o texto nos fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele não apenas perdoa a nossa dívida, satisfazendo a justiça de Deus e cancelando o nosso débito diante dele uma vez por todas, como também nós podemos experimentar na nossa vida os efeitos do perdão. E o efeito do perdão é purificação. Purificação. Esse termo purificação a gente conhece muito bem quando a gente fala dos purificadores de água. Todo mundo tem um na sua casa, né? Os purificadores servem para tirar as impurezas que estão na água. Portanto, ser purificado com o sangue de Cristo é nós experimentarmos na nossa vida os efeitos do seu sacrifício realizado de uma vez por todas no nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus. Todo aquele que é perdoado por Cristo também recebe a purificação dos seus pecados. Não somente somos libertos da dívida, mas também recebemos o benefício de sermos libertos da culpa dos nossos próprios pecados. É só assim que Deus Pai nos aceita. É por meio do perdão e da purificação que vem para o coração daquele que arrepende do seu pecado e crê que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Como viver, meus irmãos, em tempos de incertezas da vida? Em primeiro lugar, nós vimos que para vivermos em tempos de incertezas, nós precisamos ver o que Isaías viu. Ele viu o Senhor Jesus na sua santidade como Rei de toda a terra, viu a sua glória. Vimos em segundo lugar que para viver em tempos de incertezas precisamos sentir e perceber o que Isaías percebeu e sentiu. Ele percebeu o seu próprio pecado, ele confessou o seu pecado e ele assim experimentou a graça que vem do trono do Senhor Jesus, o perdão e a purificação dos seus pecados. E em terceiro lugar, para viver em tempos de incertezas, nós precisamos dizer o que Isaías disse. O verso de número 8 diz assim: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi limpo em seu coração, perdoado seu pecado, agora ele ouve o chamado do Senhor para servir. Quando Isaías disse, ele disse: Aqui eu estou, Senhor. Aqui eu estou. Essas foram as palavras dele. Isso mostra a sua prontidão para servir a Deus como um súdito, olhando não somente para os anjos que obedecem o Senhor ao comando da sua palavra prontamente, mas agora Isaías também se coloca como um servo de Deus na terra para obedecer o Rei de toda a criação. Ele diz: Aqui estou eu, eis-me aqui. Diante da morte do rei Uzias, Isaías declara que sua vida está no altar do sacrifício para a glória de Deus. Isso é o que nós precisamos dizer quando nós estamos abatidos. Nós precisamos colocar tudo diante do Senhor e oferecer as nossas vidas ao Senhor. Nós precisamos nos submeter ao senhorio do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado. Nós precisamos nos colocar para servir a Deus neste mundo. Precisamos ter disponibilidade. Ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, eis-me aqui para servi-lo. Eis-me aqui para ser usado pelo Senhor como o Senhor quiser usar a minha vida. Meus irmãos, se nós queremos
nos tempos de incertezas, de crises, viver no centro da vontade de Deus, nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, use a minha vida. O evangelista Moody disse certa vez: o mundo ainda tem que ver o que Deus pode fazer com e por e através de um homem que é totalmente consagrado a Ele. O Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós, a sua igreja. E é por meio da sua igreja, por meio do seu povo, que Deus quer realizar a vontade dele na história deste mundo. O Senhor Jesus nos deu uma ordem, lembremos? Ele disse para os seus discípulos antes da sua ascensão, após ter ressuscitado dos mortos, ele disse: fazei discípulos de todas as nações. Como viver em tempos de incertezas? Primeiro, precisamos resgatar a santidade do Senhor. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o rei de toda a terra. Em segundo, precisamos sentir o impacto de conhecer o Senhor Jesus, de entender quem nós somos. Somos pecadores, somos fracos, somos dependentes. E precisamos da graça dele que transforma, que nos restaura e também nos capacita agora para dizer: Senhor, eis-me aqui, use a minha vida. Apesar de ser tão miserável, tão pecador, mas pela tua graça, como diz Paulo, eu sou o que sou. Pela tua graça, eu sou o que sou. A nossa identidade está atrelado ao que Cristo fez por nós. A nossa identidade está em Cristo Jesus e não somente podemos entender o que nós somos em Cristo, mas o que Cristo quer fazer por meio de nós na história de outras pessoas. Eu quero convidar então você nessa noite para refletir sobre isso. Como nós estamos vivendo a nossa vida como discípulos do Senhor Jesus? Diante das incertezas, olhe para Jesus. Ele reina. O trono não está vazio. O trono está ocupado. O Senhor reina. Ele é o único santo. Não há ninguém comparável a Ele. Ele é o rei de toda a terra. Diante das incertezas, meus irmãos, reconheça a sua fraqueza, os nossos pecados, e que Jesus, no seu trono de graça, é o único que pode perdoar e purificar a nossa vida diante dele. E diante das incertezas, possamos fazer essa declaração com os lábios que foram agora perdoados e purificados após a confissão, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos, nesse tempo que vivemos, tempos de incertezas, possamos entender que o Senhor está no controle de tudo, que Ele reina, que Ele tem graça para derramar sobre o nosso coração e que Ele ainda nos dá um privilégio de podermos ser instrumentos nas mãos dEle para a sua honra e para a sua glória. Amém?